Que Jesus nos abençoe na noite de hoje. O que nós vamos trazer é só fruto de algumas conjecturas, de alguns estudos que a gente vai fazendo e vai guardando alguns apontamentos. Helena, uma menina, nascera numa cidadezinha do sul de Minas, encravada na Serra da Mantiqueira. Cidade pitoresca, cidade pequena, filha de uma família já equilibrada, já ajustada socialmente. Reencarnara num lar espírita e desde pequena fora educada nos preceitos da doutrina que os pais abraçavam. Frequentava as casas espíritas quando ainda na barriga da mãe e em idade muito precoce começa na evangelização infantil. A família envolvida em trabalhos de assistência e promoção social levava uma pequenina ainda na cadeirinha, ainda no carrinho, seja para a cantina, na distribuição das sopas, seja no bazar e em todas as atividades que a casa desenvolvia. E uma coisa chamava atenção, ela ainda pequenina, já nos seus primeiros passos, com 4, 5 aninhos, acompanhava a mãe, principalmente na atividade da sopa. E enquanto as crianças iam brincar no pátio grande que a instituição possuía, Helena ia para a cozinha, ajudando como podia, e trabalhava com afinco como se adulto fosse. Carregando uma coisa, ajudando, entregando os pratos. A fome a incomodava muito. A fome de outra criança era algo que doía profundamente na pequenina Helena. E ela foi marcada, e aquilo chamava a atenção dos dirigentes da casa, dos seus familiares, que não entendiam aquilo, o que acontecia. E outra coisa marcava a pequena Helena. Ela sofria de uma fobia bastante peculiar, muito comum, mas bem peculiar. E fobia que nada mais é do que um medo descontrolado, um medo sem proporções, porque o medo faz parte da vida, é um dos elementos que nos ajudam a manter-nos. É o medo que nos faz, muitas vezes, reduzir a velocidade do carro, é o medo que nos faz tomar conta com o fogo, com a altura, com a água, é o medo que muitas vezes nos impede de provocarmos um acidente ou uma coisa mais séria. Mas quando esse medo foge ao controle, ele se torna uma fobia. E a fobia, quando a psiquiatria, quando a psicologia não consegue encontrar as origens na atual existência em traumas, seja intrauterinos, o que é muito comum, ou em coisas que aconteceram ainda em terra-idade que nós não vamos guardar, porque a nossa memória vai se formando a partir dos 5 anos de idade. Raramente nós nos lembramos de coisas que antecedem aos 5 anos de idade. É a partir dali que nossa memória vai se consolidando, vai tomando forma. É a partir dali que os arquétipos mentais vão sendo trazidos ao consciente. Isso não quer dizer que nós não armazenamos, que nós não absorvemos, que nós não guardemos o que acontece. E isso muitas vezes é colocado no nosso inconsciente, que mais tarde vai transformar talvez numa fobia, num trauma, numa série de coisas. Mas nem assim, quando a psicanálise não encontra, quando a psicologia não encontra, quando a psiquiatria não consegue identificar a origem desta fobia, nós vamos encontrar a sua origem em processos reencarnatórios. Em processos que vão num passado distante. E a fobia pode ter 2 origens: culpa ou trauma reencarnatório. Como um jovem soldado, um jovem americano que tinha uma fobia absurda de pássaros, submetido a um tratamento de hipnose, isso está no livro Reencarnação, baseado em fatos, do Dr. Banerjee, foram pesquisar. Ele morrera na Primeira Guerra Mundial de uma coisa peculiar.
Os seus movimentos foram tolhidos por um estilhaço de tiro. E ele ficou paralítico, ficou imóvel, traumatizado, no meio de muitos corpos. Os abutres vinham comer os corpos e o devoraram. E ele carregava aquele trauma. Mas Helena tinha um trauma, talvez mais comum, chamada de caxarafobia. Difícil, né? É um medo absurdo de barata. O que é mais comum do que a gente imagina. Principalmente quando tem asa. Se a Arca de Noé tivesse existido, eu tinha alguns bichinhos que eu queria que ele deixasse de fora. A barata talvez seja um deles. Aí vai alguém botar asa na barata. Aí realmente é para complicar a vida. Mas Helena tinha isso. A tal ponto dela paralisar diante de uma barata. Ela tinha olho clínico, enxergava uma barata a distâncias. E ficava paralisada, chegava a desmaiar por conta disso. E os colegas de criança, os colegas de infância, amiguinhos da escola, cruéis como toda criança chegavam ao cúmulo de capturar baratas, pôr numa caixinha de fósforo, levar e soltar perto dela, só para ver a Helena entrar numa espécie de transe. Vem a adolescência e o problema se agrava. Helena estava uma vez num encontro de jovens, numa cidade hidromineral. E entrou uma barata no meio do estudo. E adivinha no rosto de quem que a barata vai pousar? É exato no rosto dela. Chegou a tal ponto dela desmaiar e ter que ser levada ao hospital. Mas não entendiam o porquê. Os pais, com certo recurso, procuraram ajuda na psiquiatria, na psicologia. A homeopatia até ajudou. Mas o problema não foi resolvido. Deixa a sua cidade, vai fazer faculdade fora. E como todo espírito, o espírito tem uma coisa interessante. As pessoas viajam, procuram um ponto turístico. O espírita viaja, procura o quê? Centro espírita. Ela chega na cidade e encontra uma casa espírita, começa a frequentar. E como aprendeu desde criança, toda atividade que assumia levava muito a sério. Começa então no estudo mediúnico, vai para a prática mediúnica e começa a desenvolver a sua mediunidade, tornando-se uma doutrinadora, uma dirigente da reunião como seu pai. Certo tempo depois, já da prática mediúnica, uma pessoa que não sabia dos seus traumas, não sabia da sua infância, não a conhecia, não sabia de sua origem, porque Helena evitava de falar disso, evitava de comentar da sua fobia, dos seus medos. Comunica um espírito nesta médium. Olha para ela e fala: olá, baronesa. É hora do nosso acerto de contas. E Helena começa a ver uma cena, uma tela mental se abre. Porque as nossas encarnações passadas são experiências arquivadas do nosso perispírito. E não adianta que nós vamos chegar no plano espiritual e vamos lembrar. Não vamos. Nós mal vamos lembrar dessa encarnação. Esta permissão só é dada quando é necessário, quando é útil. E ela começa a ver-se em outra existência. Uma jovem, filha de um rico fazendeiro do Vale do Paraíba, em pleno Brasil Império. O pai entrega o controle da propriedade à sua única filha, porque ele estava na corte atendendo aos interesses da política. E ela então assume os negócios da família com mão de ferro. Exímia negociadora, implacável com os concorrentes. Fez com que a fortuna da família crescesse. A família já cuidava de café, de milho,
de gado, de fumo. E Helena mantinha aquilo de rédea curta, de pulso firme. Mas tinha uma facilidade, tinha uma particularidade. Era terrível no trato com os escravos. Era cruel, implacável. E quando descobria que os escravos estavam roubando alimento, porque recebiam um único farnel de comida, composto de farinha, feijão e carne seca. Quando ela descobria, principalmente crianças, que estavam roubando comida, ela ordenava que essas crianças fossem amarradas no porão da fazenda, pés e mãos esticados. E era derramado mel do pescoço e no rosto daquele escravo. O que o mel atrai? Então aquele escravo era morto por insetos que invadiam seus orifícios. Boca, nariz, olhos, ouvidos. E a baronesa assistia a tudo aquilo. Assistia o escravo agonizando e morrendo. E deixava ali para que servir de exemplo para os outros escravos. Os seus arquétipos de culpa trouxeram nesta existência. Depois de perambular por muito tempo em zonas umbralinas, fora socorrida, amparada por espíritos amigos. Daí veio a sua preocupação em alimentar as pessoas, em cuidar para que não tivessem fome. E vem o seu medo. Ao mesmo tempo, Helena sabia que aquela entidade não se referia a ela naquela existência, naquela roupagem física, naquele presente momento. Se referiu a ela em um passado. Ela hoje estava de roupa nova. Então aquela pessoa hoje não era a mesma de ontem. E num momento tocado por emoções, e com a sua folha de serviços prestados na caridade, no auxílio ao próximo, um acerto de contas, um pedido sincero de perdão, e um perdão naquele momento, rompeu o ciclo de perseguição. Aquela chave foi virada, cada um seguiu o seu rumo. Depois disso, como num passe de mágica, a fobia vai desaparecendo aos poucos. Ainda não morre de amores pela barata, mas já não desmaia tanto. E é exatamente sobre isso que nós vamos tentar conversar um pouquinho. Sobre o perdão. Palavra de origem latina, com a fusão de duas palavras. Perdonare. Per total. Donare, doação. Doação total. Este é o sentido de perdão. Se nós procurarmos no Velho Testamento, nós não vamos encontrar nenhuma explicação sobre perdão. Mas se nós formos lá no livro, na obra de Buda, nos escritos de Buda, nós vamos encontrar uma referência interessante, onde ele falou que nós tínhamos que ser como um sândalo, que perfuma o machado que o fere. Numa referência ao perdão, referência essa, que ele tira dos Vedas, muito mais antigo. Então a ideia de perdão não é nova. E quando o Cristo vai trazer esta ideia, ele vai trazer num sentido de oportunidade para nós recomeçarmos. O perdonare, o doar-se por inteiro, o doar-se totalmente, ele tem um sentido de libertador. Ele tem um sentido de libertar, de tirar um peso das costas daquele que carrega uma mágoa. Porque mágoa pesa. Mágoa pesa. Há um estudo da Universidade de Tóquio, feito, se não me falha a memória, no final da década de 90, que associa pelo menos 6 tipos de câncer ao acúmulo de mágoa no coração. Então, nós precisamos entender o que seria isso. A ofensa
que vem do latim ofensa, injúria, ela está ligada à mágoa, nódula, mácula. A ofensa é o arranhão, é o machucado. A mágoa é a cicatriz. Então a mágoa é a cicatriz que fica quando nós nos sentimos ofendidos por alguém. E o que é a ofensa? É um arranhão no orgulho. Só o orgulhoso se ofende, porque ele acha que ele não merecia o que aconteceu com ele. Mahatma Gandhi ficou preso por 2 anos sem nenhuma culpa. Quando foi solto do presídio em Nova Delhi, um jornalista do Financial Times, que estava ali tentando fazer com que Mahatma Gandhi entrasse em contradição, tentou a vida toda e não conseguiu. Gandhi era algo diferenciado. Tem até um caso interessante de uma mãe que leva seu filho para Gandhi e fala: Mahatma, ele não pode comer açúcar. Ele está diabético, por favor, converse com ele. A senhora volte daqui 3 meses. A mulher voltou. Ele olhou na criança e falou: meu filho, não coma açúcar. Açúcar vai te fazer mal. A mãe, era só isso? Só. Mas então por que o senhor não falou 3 meses atrás? Porque há 3 meses atrás eu comi açúcar. Então Gandhi era uma figura diferenciada. O jornalista o perseguiu por anos e nunca conseguiu encontrar contradição entre o que ele falava e o que ele fazia. Havia uma ressonância, havia uma fusão de pensamento, palavra e ação. O jornalista perguntou a ele: Mahatma, o senhor foi preso injustamente? Sim, fui. E o senhor vai perdoar os seus ofensores? Não. E ele sorriu vitorioso e fez a pergunta: mas o senhor não acha que, como líder espiritual da Índia, o senhor não tem a obrigação de perdoar os seus ofensores? Tenho. E você pode ter certeza absoluta que quando eu for ofendido, eu perdoarei. Então a ofensa muitas vezes não está na palavra que se escuta, na palavra que se fala, mas no verbo que se escuta. Se eu chamar o Kardec de feio, ele não vai poder se ofender comigo, porque ele é feio para burro. E se ele falar que eu sou careca, eu não posso me ofender, porque eu realmente sou careca. Uma das heranças genéticas da minha família, a outra é ter varize. Graças a Deus eu estou careca. Por que às vezes a gente se ofende? Porque você está num momento debilitado. Você está num momento de fragilidade. Você está num momento que às vezes aquela palavra não vai cair bem. E nós não nos colocamos no lugar. Nós não temos empatia. Joana de Ângeles diz que o ofensor é alguém que está à beira do desequilíbrio. E nós não cuidamos disso. Nós esquecemos de olhar. O perdão, ele é libertador. A partir do momento que você perdoa, você se liberta. E você não precisa em momento algum de condicionamento. Você não precisa entender se o outro quer o seu perdão, se ele precisa do seu perdão, se ele se arrependeu do que ele fez. Porque é uma ação sua, é uma decisão sua. É você quem decide, é você quem rompe aquele ciclo. Mas o que o outro fez? Aí é problema dele, não é problema seu. A Vânia me ofendeu, eu perdoei. A minha parte está pronta. O que ela me fez, o agravo que ela me fez, ela que se vê com a vida que cobre dela. Eu não preciso colaborar com a vingança, ou melhor, com a justiça. E o Cristo nos dá outro alerta quando ele fala: o mal é necessário.
mas ai daquele porque o mal vier. Ou seja, o que você fizer, volta para você. Isaac Newton na terceira lei. A toda ação corresponde uma reação em sentido contrário e com a mesma força. Aqui se faz, já diz o dito popular, aqui se paga. Então eu não preciso, em momento algum, fazer com que o outro pague, porque ele vai se entender com a vida. Uma amiga muito querida nos pediu que levasse o nome de um amigo dela para a reunião mediúnica. Ela queria saber se ele estava bem, não sei o quê. E nós temos uma afinidade muito grande com ela. E colocamos o nome, não conhecíamos a pessoa, nunca ouvi falar na pessoa. E começamos a vibrar por aquela pessoa num trabalho que temos na quinta-feira, que é exatamente de trabalho à distância, cura à distância, desobsessão. E nós percebemos um rapaz vindo, sabe, vestido de forma despojada, barba por fazer, cantarolando, feliz da vida. Guardei bem a figura dele. Ele olhou e falou assim: avisa para todo mundo que eu estou numa nice. Eu estou muito bem. No outro dia, encontramos com ela e falamos: olha, fulano, assim, assim, assim. Eu descrevi. Ela me mostrou uma foto do rapaz e era o sujeito. Ela falou: sabe o que aconteceu? Eu falei: não. Há 10 anos atrás ele foi assassinado. E a família reunida decidiu em perdoar o assassino. Não eram espíritas, porque a gente acha que espírita só faz coisa boa, né? Vai nessa. Tá. Aqui em Lamentes até pode ser, mas da ponte para lá, vocês não imaginam. Imagina, gente. Então, olha só. A família optou em perdoar. O processo criminal seguiu. Isso não quer dizer que a pessoa não vá responder diante da lei. Ele cometeu um crime previsto no artigo de contravenções penais, acredito que é o artigo 159, que é homicídio. Ele vai responder por isso. Só que a família não foi pedir justiça, não foi fazer passeata, não foi, sabe, fizeram um depoimento, a mãe colocou que havia perdoado, que no ponto que ele para ela não devia nada, mas a dívida dele com a vida continuou. Imagina o bem que isso não causou para o espírito no plano espiritual. Um outro pai que teve um filho morto em condições trágicas em Belo Horizonte. Uma criança de 5 anos de idade foi assassinada de forma brutal. Depois de alguns anos, acredito que 5 anos depois, o pai sentou na frente do assassino do filho, num programa da justiça. Olhou nos olhos dele e falou assim: eu te perdoo. E aquilo foi sincero, foi verdadeiro. E ele depois vai falar para a repórter: foi a primeira noite em 5 anos que eu dormi uma noite inteira, sem acordar assustado, sem pesadelos. E nós pensamos, e talvez tenha sido a primeira vez que o seu filho tenha tido paz no plano espiritual. Porque o que acontece com o nosso cérebro? Nós não temos noção do potencial que nós temos quando manipulamos energia. Kardec não fala muito do magnetismo. Se ele fosse estudar o magnetismo, ele teria que criar um 6º livro. Tamanha complexidade do assunto. Mas se nós pudéssemos ver o potencial da nossa energia, e Emmanuel tem um livro que chama Lindo Casos de Chico Xavier, conta um caso lá, narra um caso interessantíssimo. O Chico estava atrasado, apressado. Uma senhora virou para ele: Chico, preciso de ajuda para ler esta receita. Agora eu não posso, minha irmã. E continuou andando. Emmanuel virou para ele: o que está acontecendo? Já estamos podendo escolher para quem nós vamos fazer a caridade? Emmanuel, mas o horário. Se ela tomar o remédio errado, a culpa é sua. O Chico vai lá, pega a receita, lê, explica para ela detalhadamente como que ela vai tomar o remédio.
A hora que o Chico dá alguns passos, ela fala, Deus te pague. O Emmanuel fala, dilate a sua visão. O Chico olha e do peito da mulher sai uma bola de luz que pega a fronte do Chico e se dissipa no seu corpo. Aí o Chico falou assim, imagina se ela tivesse te amaldiçoado. Nós não sabemos o potencial que nós temos. Nós não sabemos o dínamo que somos na produção de energia. Então, quando nós vibramos negativamente, imagina a quantidade de ondas que nós criamos ao nosso redor. E imagina o que nós vamos colocar para aquelas pessoas. No livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Franco, obra de Manuel Filomeno de Miranda, que acompanha o Dr. Bezerra de Menezes em Socorros Espirituais, ele vai tratar de um caso, de um acidente no carnaval, que leva 3 jovens da mesma família. E os jovens estavam ali, um dormia tranquilamente, e os outros 2, tremiam, convulsionavam, dolorosamente. E aquilo chamou a atenção do Dr. Filomeno de Miranda, que perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes o que estava acontecendo. E o Dr. Bezerra de Menezes disse, aquele menino que estava ali tranquilamente, a mãe ajoelhou-se, orou, pediu a Deus que amparasse seu filho. A mãe dos outros 2, que são irmãos, entrou em desespero. E todas as vezes que ela blasfema, que ela se revolta, que ela questiona o porquê, que ela não aceita, os filhos recebem uma carga tão negativa que faz com que eles entrem em convulsão. Agora imagina, todas as vezes que nós manipulamos as nossas ofensas, todas as vezes que nós pegamos as nossas ofensas, que tipo de energia nós estamos manipulando? Que psicosfera nós estamos criando? Aí estamos com enxaqueca, com insônia, com cólica menstrual, com problema de pressão alta, com má digestão. E não sabemos por quê. E vamos atrás do médico que vai cuidar do efeito e não vai tratar a causa. A causa é um coração carregado de mágoas. É um coração cheio de nódulos. Vamos fazer de conta que nós somos uma jabuticabeira. E para cada mágoa que a gente carrega é uma jabuticaba. Tem gente que vai estar igual aquela jabuticabeira coroada, sabe? Pretinha, 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 pretinha. Porque gosta de manter a mágoa. Gosta de se manter. Nós carregamos isso. Gente, o perdão é um EPI da alma. É uma proteção, é uma segurança. É um equipamento de proteção individual. É como o pedreiro que usa o capacete e o cinto. O perdão vai servir para a gente disso. E o perdoar é diferente do desculpar. Não é a mesma coisa. Desculpar é tirar a culpa. Ah, fulano me ofendeu. Ah, mas tudo bem, foi um momento ruim, ele não foi capaz. Não é da intenção dele, não é da natureza dele. Então eu desculpei. Então, a desculpa, ela é uma alteração. Mas o perdão é a reforma. O que é o perdão? Perdão é compreender. É você compreender que é da natureza do outro. É você entender que ele fez aquilo. E que ele pode fazer novamente. E mesmo assim você está disposto a perdoar. Você está disposto a fazer, a entender o que está acontecendo. Então o perdão é a reforma. É você se reformar. É você simplesmente se aliviar. Eu não sei se vocês já viram aqui, né, eu acredito que sim, cristaleira. Principalmente na casa da avó.
Vai tirar uma xícarazinha daquela cristaleira para você tomar café, para você ver uma coisa. A casa cai. Porque nada que está na cristaleira é para você usar, não. A cristaleira é onde está a foto do casamento dela lá no fundo, o umbigo do primeiro neto, o sapatinho que a netinha usou, a vela da primeira comunhão do primeiro neto, o joguinho de xícara, o que sobrou do presente que ela ganhou do casamento. E quando vai lá, ela tira, ela limpa, ela lustra, limpa os cristais e volta aquilo para o mesmo lugar. Porque ali é a história de vida que ela está contando. E nós fazemos isso com as nossas mágoas. Nós carregamos uma cristaleira de mágoa dentro da gente. E de vez em quando você abre a sua cristaleira, você tira aquela mágoa com todo o carinho do mundo, e você vai pensar, e você vai olhar, e você vai lustrar aquela mágoa. E você olha e fala, eu ainda me lembro como se fosse ontem. 19 de março de 1973, domingo, 9h15 da manhã. Estava passando aquele programa Conceitos para a Juventude. A televisão era fio, preto e branco. E você me ofendeu. Vou carregar para o túmulo. Não vai, criatura. Você vai levar para depois do túmulo. Porque isso cravou tão forte. E você faz questão de manter isso. Você faz questão de manter essa mágoa. Faz questão de viver. E a nossa mente é um mecanismo tão poderoso que a hora que você pega aquela mágoa, que você lustra, que você dá brilho, que você olha, você vai sentir as mesmas emoções, o mesmo cheiro, o mesmo perfume que você sentiu naquele momento. Pode ter passado 10, 20, 30, 100, 300 anos, que aquilo vai estar gravado no seu psiquismo. E você vai viver as mesmas emoções. Porque não foi capaz de se libertar. E muitas vezes nós distanciamos das pessoas e nem lembramos o porquê. Quantas famílias não se distanciam sem saber o porquê? A Geli falou aqui agora, a gente vai completando bodas de ouro. Sujeito forte, aguentar ela 50 anos. Forte dela aguentar ele 50 anos. Eu imagino qual não foi o exercício de perdão de um casal desses. Eu falo com a minha esposa que se eu tiver a genética do meu pai, ela está lascada. Porque a minha avó, que morava a 2 quarteirões daqui, foi aos 98. Entrou no hospital 15 dias antes de desencarnar. A irmã dela, minha tia Dita, que morou aqui, foi com 102. O meu bisavô foi com 104. O meu pai, fumante, alcoólatra, foi com 84. Então eu não fumo, não bebo, se ela bobear, eu vou chegar aos 100. Coitada, ela está lascada, eu não sei como é que ela me aguenta. Às vezes eu quero me separar de mim. Mas é um exercício diário de você saber que o outro vai te machucar. É como diz uma lenda que no início, na época glacial, uma manada de porcos espinhos foi a única que sobreviveu. E perceberam que se aproximando um ao outro, o calor salvaria. Mas quando se aproximava, espetava, doía, se afasta, o frio vem. Se aproxima, machuca, afasta, vem o frio. Então eles perceberam que a única forma de sobrevivência era se aproximar de tal forma para usar o calor, suportando as espinhadas do outro. Porque nós também espinhamos. Nós também ofendemos, nós também magoamos. Então nós precisamos entender que é hora de nós também
perdoarmos. Que é hora de nós exercitarmos esse desprendimento. Começa desculpando. Nós temos uma entidade que nos acompanha no trabalho mediúnico, bastante interessante. E a primeira vez que ela se apresentou, eu achei que se tratava de um espírito que estava ali para bagunçar, né? Porque somos preconceituosos, né? A gente acha, né? Que a gente sabe alguma coisa. E ela se apresentou, o que na Umbanda se chama de pombagira. E o espírita, ele tem que rever alguns conceitos dele, né? E esses espíritos são responsáveis no plano espiritual por atendimento aos suicidas. Então é um trabalho excelente. Ela então, se nós discutirmos sobre o perdão, e ela nos fez uma proposta para o grupo. Para nós escolhermos uma pessoa que tenha nos magoado, e trabalharmos o ano todo para perdoarmos essa pessoa. Fosse um trabalho lento, contínuo, mas que no final do ano nós chegássemos. Eu escolhi uma pessoa, e o negócio está dando certo. Realmente eu estou conseguindo deixar de sentir a mágoa que eu sentia. Já tenho conseguido até orar por esta pessoa. Agora resta uma dúvida. Será que eu vou passar mais 167 anos para cá para perdoar mais um tiquinho de gente? Mas é um exercício. Por que a gente não escolhe alguém? Vamos falar assim, o fulano, ele é o espinho que eu tenho no pé. Eu tenho que arrancar esse espinho. Vale até ex, tá, gente? Vale até ex. Eu, assim, da minha ex, eu gosto muito, assim, quero até ser vizinho dela na próxima encarnação, de planeta. Eu aqui, ela lá em Marte. Mas por que a gente não vê uma pessoa e vamos tentar entender a origem? Por que ela me magoou? Eu lembro. Qual era a situação? Qual foi a minha parcela de culpa nisso? Ah, mas então se eu aproximar eu tenho que ir lá dar um abraço, porque o Cristo fala que eu tenho que amar os meus inimigos. Calma que nós não estamos nesse nível ainda não. Calma. Devagar com a andor que o santo é de barro. Nós conversávamos há um tempo atrás numa casa exatamente sobre o perdão. E uma senhora chegou e perguntou se ela tinha sido vítima de violência doméstica. Então, se ela, para perdoar, ela teria que continuar vivendo com o mesmo marido. Eu falei, de jeito nenhum, minha filha. Se ele levantou a mão para você, acabou. A sua vida está em risco. O que você não pode é alimentar o ódio, mas se distancia. E deixa, você fez a denúncia. Fiz a denúncia, mas e agora? Deixa que a justiça segue o curso. Ele plantou, ele vai colher. Se você não alimenta o ódio, já é o bastante. Então essa história de amar os inimigos ainda está distante da gente. Eu não consigo, não adianta. O que eu vou fazer? Eu vou me libertar disso. Eu vou me desenroscar dessa situação. Eu não tenho raiva de você. Acabou. Vou me aproximar? O tempo dirá. Se eu não conseguir nessa, quem sabe na próxima? Na próxima ele volta como filho, como irmão, como vizinho, para que as arestas sejam amparadas. Quando o Cristo fala que nós deveremos oferecer a outra face, não é o sentido literal, físico. Todos nós temos uma face escura e uma face de luz. Porque nós estamos saindo da escuridão, gente. Nós ainda carregamos um monte de monstros no nosso inconsciente. Nós carregamos um monte de traumas, de celeumas, de coisas que nós ainda vamos levar muito tempo. Nós ainda temos dia e hora para falar do Cristo. Nós ainda temos dia e hora para vivermos a nossa religião. Nós ainda não conseguimos
viver tudo aquilo que fazemos ou que acreditamos. Mas temos a face da luz. Já conseguimos enxergar o outro. Já conseguimos olhar para o outro com mais carinho, com mais afeto. Então nós temos uma face de luz. É esta face, a outra face, que o Cristo quer que nós mostremos quando somos agredidos. Quer saber como é que você está em relação ao outro? Pega o volante de um carro. E a gente vindo para cá, um sujeito demorou para virar, para sair na pista. Aí eu comecei a querer encher o saco, né? Eu falei, que cara, que demora para fazer uma curva. A minha mulher, você vai falar do que mesmo? Eu falei, tá bom, entendi. Porque tem gente que vê o motoqueiro empinando, eu, por exemplo, eu torço para ele cair. Não derrubo, não. Mas eu torço para ele cair. E se ele cai, eu vou lá e falo bem feito. A Vânia já está melhor do que eu, ela não torce para ele cair. Mas se ele cai, ela ri dele. Já o Kardec está melhor do que nós dois, porque ele vai lá e ajuda o motoqueiro que caiu. Então esses são processos que nós enfrentamos. É a dificuldade que nós temos, dificuldade comum nossa do dia a dia, porque faz parte de uma luta. Nós estamos matando um homem velho. Nós temos um contato muito pouco com o Evangelho. São só 2000 anos. Em 2000 anos que nós tenhamos 10, 12 encarnações. Foi no máximo. Só que agora que a gente está tendo a oportunidade de estudar isso profundamente, então imagina as montanhas de defeitos que nós temos que remover. É um processo lento. Mas nós temos que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é aliviar a nossa alma. Entender que o outro vai nos ofender. Entender que o outro vai, sabe, passar empinando a moto perto de você com um barulho infernal. Deixa. Você ainda não consegue ajudar, já não fala bem feito. Amanhã você já vai lá, estica a mão e ajuda. Então é um processo de uma construção bem lenta, mas tem que ser contínua. Nós não podemos esperar. O Cristo fala, caminha enquanto é dia. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Não espera, não espera, porque você não sabe se você vai ter o dia de amanhã para pedir perdão. O padre Fábio de Mello conta uma história interessante, contava num programa, não lembro qual, que ele falou de perdão no encontro de jovens. E uma menina que havia brigado feio com o pai, havia meses que não falava com o pai, saiu dali, pegou o telefone e ligou para o pai. O pai encostou o caminhão na beira da estrada e conversaram por mais de 40 minutos. Se acertaram, pediram perdão, fizeram planos. E ela terminou a frase, te amo, pai. Também te amo, minha filha. 2 horas depois, um policial liga para ela, porque foi a última ligação que o pai recebeu, perguntando quem ela era, o que ela era do motorista. Falou assim, minha filha, o seu pai acaba de falecer num acidente. Imagina se essa filha não tivesse feito, tivesse esperado o dia seguinte. O peso da culpa que ela ia carregar. Então não vamos esperar o dia de amanhã. Vamos reconciliar enquanto podemos. Vamos reconciliar, vamos caminhar enquanto é dia. Vamos caminhar enquanto a gente pode, não vamos esperar o dia de amanhã. Ah, mas e se o outro não quiser o meu perdão? Aí já não é problema seu. Mas existem 4 passos para o perdão. 4 etapas. Primeiro, não desejar a vingança, não se vingar e não renunciar ao desejo de vingança. Porque o que a gente chama de justiça muitas vezes é vingança. Então você, ao renunciar ao direito, ao desejo e ao ato da vingança, você já deu o primeiro passo. Ótimo. Então vamos para o segundo passo.
Não desejar o mal ao seu ofensor. Aí já complica um pouquinho, né? Eu não quero o mal dela não, mas se ela cair, quebrar a perna, para mim, eu bico esse uma beleza. Né? Pois é. Não. Não desejar o mal ao nosso ofensor. Este é o segundo passo. Terceiro passo. Desejar o bem ao nosso ofensor. E este é um pouquinho mais complicado. Porque exige renúncia. Como é que eu vou desejar o bem a quem me desejou mal? Colocando o cristianismo em prática. Envolvam em suas orações. As primeiras orações vão ser difíceis, vão subir arranhando. Depois, é mais fácil. Vem tomar um passe, lembra da pessoa. E o quarto e último, fazer o bem a quem te ofendeu. Lembramos de uma história que contava para nós um amigo muito querido de Franca, que era promotor de justiça. Ele, durante muito tempo, foi promotor da vara criminal para de execuções penais no presídio do Carandiru, em São Paulo. E uma senhora chegava lá todos os domingos, levando roupas limpas, bolo, às vezes um doce, uma coisa, e levava 2 bolos, um para os policiais e outro para o detento que ela ia visitar. E os policiais perguntavam, qual é o nosso bolo? Vocês escolhem. E eles espetavam o palito nos bolos, ficavam com um deles e ela entrava. Esse promotor, então, um dia foi conversar com ela. Faz muito tempo que o seu filho está preso? Não, senhor, meu filho não está aqui, não. É seu irmão, seu sobrinho? Não, não é seu, não. Não é parente meu, não. Mas quem que a senhora vem visitar aqui durante 15 anos, sem faltar no domingo? Chove, faz frio, faz sol, faz calor. A senhora não falta um domingo. Quem que faz a senhora vir aqui com tanto afinco? Eu venho cuidar do homem que matou meu filho. Isso é fazer o bem a quem te ofendeu. Será que nós conseguimos? Eu não sei se eu saberia fazer isso. Mas é o quarto estágio do perdão. Aí sim, o nó está desfeito. Cada um vai seguir o seu caminho. Cada um vai seguir a sua jornada. Na Índia do século XIX, século XX, começo do século XX, um pastor anglicano perambulava pela Índia pregando e divulgando o Evangelho do Cristo. E ele um dia pega o trem de Nova Delhi a Bombaim, uma viagem longa, viagem de um trem vagaroso, ainda movido ao carvão. Num determinado momento, um homem de meia idade, roupa surrada, uma velha mala, cabelos ligeiramente grisalhos, barba mal feita, senta na poltrona à sua frente, ajeita a velha mala no maleiro, senta, respira fundo e começa a admirar a paisagem. A partir do momento em que o trem toma a estrada de ferro, toma o percurso, sai do perímetro urbano, a paisagem começa a mudar. Aquele homem sai e debruça na janela. Qual criança a deslumbrar uma paisagem diferente? E ele faz aquilo tantas vezes, de forma tão repetitiva, que o pastor Adam o questiona. Meu filho, me perdoe, mas por que olhas tanto para fora? O rapaz senta, respira fundo e diz, olha, reverendo, eu, quando jovem, cometi um crime. De família simples, mas honrada, tradicional na minha cidade. Envergonhei minha família. Fui condenado a 30 anos. 30 anos de prisão. Nunca ninguém da minha família, nenhuma das minhas gerações, passou por isso.
Sei que coloquei um fardo pesado demais nos ombros dos meus pais, dos meus irmãos. Mas eu era jovem, eu era inexperiente. Agora, recentemente, quando minha pena estava por terminar, mandei uma carta para os meus pais, dizendo a eles que eu estaria livre em pouco tempo e que eu sabia do tamanho da vergonha que eu havia passado, que eu estava ciente do que eu fiz, de como eu machuquei, magoei, ofendi a minha família. E eu sei que na curva, antes da estação da minha cidade, quando o trem faz a curva, há um flamboyant. Então pedi à minha mãe que se ela me perdoasse, se o seu coração havia me perdoado, que ela colocasse um lenço branco num galho do flamboyant, e então eu desceria na estação e iria de volta à minha casa, ao lar, ao seio de minha família. Mas que se ela não conseguira, se a minha família não conseguira me perdoar, que deixasse o flamboyant sem o lenço, e eu seguiria a viagem até o destino final e recomeçaria a minha vida sem mágoa, sem rancor, porque sei que eu sou o errado, eu ofendi minha família. E a conversa vai se alastrando, ele vai contando ao pastor as suas experiências no presídio, como foi passar 30 anos recluso. Quando o trem reduz a velocidade e apita, avisando que estava perto de uma curva, o rapaz reconhece a padaria do seu lugar, sabia que estava próximo de sua cidade e próximo ao flamboyant. Qual criança desesperada à espera de alguém? Ele debruça na janela daquele trem que vai vagarosamente, parece que era proposital, que o trem ia mais devagar do que o normal. Ele avista então a copa do flamboyant e o seu coração pulsava. Será que estaria ali um lenço no flamboyant e ele iria voltar ao seio da família ou teria que seguir viagem, ir em frente? Quando o trem finalmente chega, ele percebe que não havia um lenço branco no galho do flamboyant, mas em cada galho daquele flamboyant havia um lenço branco amarrado. Então, vamos amarrar lenço nos nossos flamboyants. Que Jesus nos abençoe.